Alô, meus caros, saudações. Estamos aqui novamente para complementar o vídeo anterior, né? Lembrando que esse vídeo aqui é para a turma do primeiro período de Direito da FANS, nós estamos falando de Direito Civil, Teoria Geral. Eu iniciei aqui o tratamento com vocês a respeito da extinção da pessoa natural. No primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre a morte e iniciamos o tratamento de suas acepções. Falamos da morte civil, que não mais é admitida em nosso ordenamento jurídico, e falamos da morte real. Na sequência, a gente leu o artigo 6º, que fala da morte presumida com declaração de ausência. A morte presumida com declaração de ausência vem prevista na segunda parte do artigo 6º do Código Civil. Pessoal, vocês devem estar ouvindo uma tossezinha aí, a minha cachorrinha está do lado aqui, ela deu uma tossidinha aqui, tá? Está aqui do meu lado aqui, ela está reclamando, quando ela reclama de alguma coisa, ela tosse, ela força uma tosse aqui para reclamar de alguma coisa, ela está querendo atenção. Mas, enfim, vocês devem ter escutado aí, né? Vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Então, pessoal, a morte presumida, ela pode ser tanto com declaração de ausência, quanto sem declaração de ausência. Com declaração de ausência, o juiz vai expedir uma sentença declarando a ausência daquela pessoa. A ausência é uma situação de fato, né, na qual a pessoa se vai embora do seu domicílio, sem dizer para onde está indo, sem deixar maiores informações, e fica desaparecida. Nós já fizemos, inclusive, um trabalho já sobre a ausência, né? Aqui no primeiro período de Direito da FANS, os senhores fizeram um trabalho aí sobre a matéria, então os senhores já sabem do que se trata. No Código Civil é tratado a partir do artigo 22. Lembrando que a ausência é uma situação de fato, né, que o juiz declara a pedido da parte interessada, correto? E aí, nesse caso, declarando-se a ausência, declarando a ausência da pessoa, declarando-se a sua morte presumida, a sucessão da pessoa, então, é aberta, os herdeiros podem suceder. Aí os senhores viram que é nomeado um curador, inicialmente, para os bens do ausente, aí abre-se a sucessão provisória e, posteriormente, a sucessão definitiva, correto? Então, é assim que funciona. Isso está no artigo 6º, vamos a ele. Rapidamente, então, olha, artigo 6º do Código Civil. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. É claro, tem todo um trâmite anteriormente, né, antes de realizar a abertura da sucessão definitiva, e nós já vimos isso, né? Então, nós vamos falar aqui da morte presumida sem declaração de ausência. A morte presumida sem a declaração de ausência, ela vem prevista no artigo 7º do Código Civil, pessoal. E ela pode ser decretada em duas hipóteses. Vamos ao artigo 7º, para facilitar a compreensão. Artigo 7º do Código Civil. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1º. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Pessoal, aqui nós temos uma tecnia, né, de redação. A pessoa não vai estar em perigo de vida, por certo, vai estar em perigo de morte, né? A pessoa tem que estar correndo risco de morrer, risco de morte. Então, uma das hipóteses é essa, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de morte. Olha lá, um exemplo para elucidar aqui seria o seguinte: imagina a situação de uma pessoa que está trafegando de helicóptero, sobrevoando alto mar. E esse helicóptero vem a apresentar uma pane e cai sobre o alto mar. Realizadas as buscas e tudo durante um bom tempo ali, procurando os destroços do helicóptero, procurando para ver se alguém sobreviveu, essa pessoa não é encontrada. As pessoas que tripulavam aquele helicóptero não é encontrado. Essas pessoas estavam em perigo de morte, correto? E é extremamente provável que elas tenham morrido. Então, pode ser declarada a sua morte presumida, porque não tem o cadáver, né, para declarar a morte real, sem decretar a ausência dessa pessoa. Essa é a primeira hipótese do artigo 7º do Código Civil. A segunda hipótese vem assim, eu vou ler novamente o caput e agora o inciso 2º, tá?
Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 2º. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Pessoal, olha lá, se uma pessoa estava em campanha, né, estava participando de uma guerra, era um soldado ali na guerra, e foi feito prisioneiro e não foi encontrado em até 2 anos após o término da guerra, já está aberto, já está aberta a possibilidade de ser declarada sua morte sem decretação de ausência. E o motivo é simples, porque quando termina a guerra, a pessoa que foi feita prisioneiro, ela é libertada. Então, se a pessoa foi desaparecida em campanha ou foi feita prisioneira e terminou a guerra, foi celebrada a paz e os prisioneiros devolvidos, essa pessoa não foi encontrada em até 2 anos, realizadas as buscas e averiguações, já está aberto também o caminho para a decretação de sua morte sem a declaração de sua morte, sem a decretação de sua ausência. Não precisa anteceder a decretação da ausência, não precisa preceder a morte, por esse motivo, tá certo? Então, essas são as 2 hipóteses, mas o parágrafo único traz mais uma informação, porque o juiz deverá, quando for declarada sua morte, o juiz deverá constar ali na sentença a data provável do seu falecimento. Olha o que diz o parágrafo único. Parágrafo do artigo 7º. Artigo 7º, parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então aí, pessoal, nós temos as 3 acepções da morte. A morte civil, né, que já não existe mais em nosso ordenamento jurídico, nós vimos que existem resquícios, conforme disposto a partir do artigo 1814 do Código Civil. A morte real, que é aquela à vista do corpo morto, à vista do cadáver, né, que ocorre quando cessam as atividades cerebrais da pessoa, as atividades encefálicas da pessoa. Então já está aberto até o caminho para a doação de órgãos, né, que aí já está permitida a retirada dos órgãos daquela pessoa que teve morte encefálica, nos casos de doadores, né, no caso de permissão da família, e a morte presumida, que é uma presunção jurídica diante de algum fato que se leve a uma ilação de que a pessoa de fato tenha morrido, tá certo? Só que aqui vai estar ausente o corpo morto, o cadáver, diferentemente da morte real. Então, a morte presumida pode ser declarada tanto em face da decretação da ausência da pessoa, na forma da segunda parte do artigo 6º do Código Civil, quanto à míngua da decretação de sua ausência, conforme disposto no artigo 7º, inciso 1º e 2º do Código Civil. Então, são essas as acepções da morte no nosso ordenamento jurídico. Falei bem brevemente para ficar de uma forma palatável, uma forma bem singela, né, sobre as acepções da morte. Tentei passar com a maior clareza possível a fim de facilitar a compreensão de vocês. No nosso próximo vídeo, na outra oportunidade, nós vamos falar da comoriência, que é a morte simultânea, que vem prevista no artigo 8º do Código Civil. Nós vamos falar dela e do interesse prático e jurídico desse instituto, que é a comoriência, tudo bem? Gostaria de agradecer a vocês pela visualização aqui do vídeo e me colocar sempre à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas. Os senhores têm os meus contatos, em caso de dúvidas, estou à disposição, tudo bem? Então, pessoal, nesse momento aí de quarentena que nós estamos passando, em razão dessa disseminação da pandemia, do coronavírus, eu gostaria de desejar a vocês uma boa noite e dizer que os senhores se cuidem e cuidem dos seus e preservem a sua saúde, se preservem, preservem os seus. Fique com Deus e um bom descanso a todos. Até a próxima. Grande beijo e forte abraço.